Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. O tema de nossa meditação nesta noite é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Filipenses 4, versos 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, porque o Senhor é bom, tuas misericórdias duram para sempre, são a causa de não sermos consumidos. E por isso, nesta noite, quando nós prestamos um culto ao Senhor, queremos te adorar, te bendizer, te exaltar, dizer que tu és grande, tu és soberano, tu és todo-poderoso. A nossa alma descansa e repousa na tua soberania, ó Deus, no teu cuidado, no teu amor eterno por cada um de nós. Estamos guardados e cuidados pelas tuas mãos poderosas, ó Deus, que tem nos guiado e nos protegido de todo mal. A tua palavra que diz que o Senhor é que nos livra de todo mal. Então nós estamos descansados no Senhor e na força do teu poder. Guarda o teu povo, ó Deus, e fortalece o teu povo, em nome de Jesus. E agora, diante da tua palavra que nós lemos nesta noite, nos ajude a semearmos a alegria que vem de Jesus no coração das pessoas que nos rodeiam. Nos ajude a sermos porta-vozes da alegria, para que o mundo seja tomado, dominado pela alegria do Senhor, ao invés dessa comoção mundial a respeito das epidemias, mas que é o nome do Senhor que esteja em primeiro lugar, sendo anunciado e exaltado nos quatro cantos da terra, Pai. Que as pessoas se voltem para o Senhor, busquem a sua presença, se arrependam dos seus pecados e busque cada vez mais agradar o teu coração, ó Pai. Fala conosco nesta noite, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Irmãos, alegria é fruto do Espírito Santo. Alegria é uma das características do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Gálatas 5, 22. Somente através de uma vida com Deus é que conseguiremos desfrutar da verdadeira alegria. Somente quando somos tomados e transformados pela alegria que vem do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que nós conseguimos transformar também o mundo ao nosso redor com a alegria do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É uma ordem, é um mandamento, é um direcionamento para as nossas vidas de encontrarmos a verdadeira alegria no Senhor. É no Senhor que está a fonte de toda a nossa alegria. E somente aqueles que foram alcançados pelo Senhor que podem ser porta-vozes dessa alegria ao mundo. Somente quem foi alcançado e tocado por essa graça poderosa do Senhor pode transmitir alegria às pessoas que ainda não encontraram a verdadeira alegria. A alegria da salvação. Alegria é diferente de felicidade. Embora não sejam gêmeos ou parentes, né? Primos ou primas, né? Alegria é diferente de felicidade. A felicidade precisa de um fator externo. Eu preciso ter uma motivação para me fazer feliz. Enquanto que a alegria, a Bíblia diz que brota do nosso interior e nos transforma de dentro para fora.
Aquilo que muitas vezes o mundo tem a oferecer como alegrias passageiras, na verdade são momentos de felicidade que algumas pessoas experimentam. Mas a Bíblia diz que a verdadeira alegria é daquele que serve ao Senhor, daquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses fala 10 vezes de alegria e pode ser chamada por muitos de nós como a carta da alegria. Só que em paradoxo, em contraste com esse título que é dado a essa carta como carta da alegria, ela foi escrita não no momento de uma não aparente alegria, era um momento de dificuldade. O apóstolo Paulo estava preso, nas piores condições possíveis, quando ele disse que o povo de Deus deveria se alegrar. Era tempo de perseguição, tempo de fortes necessidades. A ponto no capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo tem que animar a fé dos irmãos e dizer: irmãos, fiquem firmes, fiquem tranquilos, porque o nosso Deus há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. A ponto de dizer no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eram palavras de ânimo, palavras de motivação para a igreja de Filipos e para todos os crentes daquela época que estavam sofrendo grandes perseguições, passando por lutas, por desafios terríveis. Mas Paulo desafia eles a buscarem alegria no Senhor. John Piper definiu como alegria, e aliás o que ele definiu, entendemos que é o que chamamos de essência da alegria. John Piper é um pregador batista dos Estados Unidos. Ele disse que a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, quando ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Eu ainda incluiria um detalhe não mencionado por ele nessa declaração. A alegria é também produzida quando nós, como crentes em Jesus, somos perdoados. Quando os nossos pecados são perdoados pelo Senhor, há grande regozijo em nossa alma, ao ponto que quando nós guardamos o pecado e não confessamos, ficamos adoecidos, tanto emocionalmente quanto espiritualmente e muitas vezes fisicamente. Só vemos o impacto de não confessarmos nossos pecados ao Senhor. Nós vamos tentar entender esse conceito de John Piper a respeito da alegria. Em primeiro lugar, ele diz que a alegria é um sentimento bom. A alegria cristã é um sentimento bom. E o que ele quer dizer com isso não se trata de uma ideia, não se trata de uma convicção, de uma persuasão ou de uma decisão, mas ele está falando de um sentimento, que talvez a palavra mais coerente fosse emoção. É uma emoção que sentimos ao sentir, perceber a ação de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus em nossas vidas. E uma das marcas que diferencia uma ideia de emoção ou de um sentimento é que você não tem controle. Alguém que está dominado por uma emoção, pela presença do Espírito Santo, está sendo guiado por esse Espírito. Está sendo dominado por esse Espírito do Senhor. Então, quando John Piper diz que a alegria é um sentimento bom, ele está dizendo que é tão bom, mas que eu não sou capaz de produzir por mim mesmo esse sentimento, porque ele vai dizer na sequência que é o sentimento produzido pelo Espírito Santo de Deus. E essa emoção, ou esse sentimento que brota no meu coração como
A alegria do Espírito Santo me torna responsável por algumas coisas que eu mesmo não consigo cumprir, que eu mesmo não consigo alcançar imediatamente pelo meu próprio poder. É por isso que você e eu necessitamos do poder e da ação do Espírito Santo em nós. Nós sofremos o efeito da queda, irmãos. Nós sofremos os efeitos de sermos pecadores. Eu sei que você e eu deveríamos sentir as emoções que a Bíblia espera que você e eu sintamos. Ao sentir a presença e o poder de Deus em nossas vidas, e às vezes estamos esgotados espiritualmente, estamos esgotados emocionalmente e não conseguimos nos regozijar na presença de Deus. Não encontramos ânimo para orar algumas vezes. E quando nos vimos como pecadores e sentimos o peso da culpa do pecado, ficamos muitas vezes aterrorizados com a possibilidade de não alcançarmos o padrão que Deus espera de nós. Santo Agostinho disse: Pai, ordena o que tu queres e me dá o que tu ordenas, disse Santo Agostinho. Ele sabia que Deus ordenou que ele sentisse determinadas emoções que ele mesmo não era capaz de produzir. Foi por isso que ele orou assim: ó Deus, se tu exiges de mim estas coisas, me dê a capacidade de cumpri-las, me dê poder, me capacita a viver conforme tu queres, para que eu sinta o regozijo desse sentimento de alegria dominando, invadindo o meu coração e motivando as minhas ações no reino. Que eu sinta prazer de ser crente, prazer de servir, mesmo em meio às lutas, às tempestades, mesmo diante das epidemias, mesmo diante das crises que nós enfrentamos, mas que o meu prazer, que o seu prazer, meu irmão, que o nosso prazer esteja no Senhor. E ele diz que, além de ser um sentimento bom, é um sentimento bom na alma. John Piper diz que é um sentimento bom na alma. E esse sentimento bom na alma é para deixar bem claro que é diferenciado, não é simplesmente uma emoção ou uma manifestação corporal. Não é só simplesmente eu dizer que eu sou uma pessoa alegre ou dominada pela alegria do Espírito, que eu estou o tempo inteiro dando risadas e gargalhadas. Mas também não quer dizer também que eu tenho que ser um cristão carrancudo, um cristão de mal com a vida. Eu preciso viver, experimentar, vivenciar na minha alma, como a minha parte imaterial de pessoa, a alegria do Espírito Santo. O corpo pode até sentir os efeitos, até porque que a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, a Bíblia diz. Tem uma canção do cantor cristão que diz: se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre te acharás. Se o teu coração estiver em paz. Então, amados, não basta simplesmente ser um sentimento bom, mas é um sentimento que manifesta na alma, e quando manifesta na alma, quer dizer que ele produz uma mudança em nós, de dentro para fora. Talvez você e eu sintamos borboletas no estômago, aquele frio na barriga. Talvez você e eu sintamos ou pulemos de alegria. Pode ser que alguém esteja chorando e chorando de alegria também. A alegria do Espírito dominou o coração, e aquelas lágrimas não são de tristeza, mas de emoção.
de estar na presença do Senhor, exaltando e adorando esse Deus. Mas não são necessariamente os efeitos no meu corpo a própria alegria. A alegria, de fato, os efeitos do corpo são as consequências daquela alegria que está sendo derramada no meu coração pela presença do Espírito Santo de Deus. Quando ele chega, ele traz consigo a alegria. Porque o corpo não tem o que é certo, o que é errado. O movimento do meu braço para frente ou para trás não tem uma significância moral. Até que eu pegue esse braço e soque alguém. Aí vai mudar o contexto. Simplesmente mexer o braço para lá, mexer para cá, aparentemente não significa muita coisa. Mas quando eu uso meus braços, minhas mãos para abençoar alguém, isso pode fazer toda a diferença. Mas quando eu uso minha mão e meus braços para poder agredir alguém, também traz grande diferença. Traz grande diferença onde nós estamos plantados. E é isso aí que vai fazer a minha alma transmitir virtude, certo ou errado, nas partes físicas da minha vida, demonstrando que fomos dominados ou não pela alegria que é fruto do Espírito Santo. As emoções podem ser certas ou erradas, procedem dos movimentos corporais, mas os verdadeiros sentimentos brotam da alma, de uma alma que teve um encontro pessoal com Jesus, foi transformada por Ele. E quando alguém é transformado por Ele, ainda que falte vinho na festa, Jesus é a alegria da nossa salvação. Jesus, alegria, é a esperança da nossa alma em toda e qualquer situação. Mais adiante, não basta simplesmente ser um sentimento bom, um sentimento na alma, se ele não for produzido pelo Espírito Santo, porque eu não sou capaz, você não é capaz de produzir isso por conta própria. Por isso que ele é chamado de fruto do Espírito. É coisa que só o Espírito Santo pode produzir em nós. A alegria que enche a minha alma diante de Deus procede do próprio Deus. É um derramamento do próprio Deus sobre a minha vida que me faz transbordar. Coisas que outras coisas desse mundo não são capazes de preencher dentro de nós. Seu dinheiro, a sua fama, o seu sucesso, a sua carreira profissional, o seu trabalho, a sua família, seus amigos, não podem te dar aquilo que só Jesus pode dar. A alegria que só Jesus pode completar no seu coração. E na insistência de John Piper, ele coloca que a ação é do Espírito Santo, mas a visão é de Jesus. Ele não realiza uma forma mágica ou uma fórmula mágica em nós, sem envolver a nossa mente, sem nos fazer contemplar a majestade e a beleza de Cristo em nós. Somente quem consegue ver a glória de Deus, quem consegue ver a beleza de Cristo, somente quem consegue adorá-lo na beleza da sua santidade, pode experimentar a verdadeira alegria de pertencer, de ser dele e de pertencer a ele. Que foi exatamente o que houve com o apóstolo Paulo no naufrágio, a caminho de Malta, quando há um naufrágio, todo mundo aterrorizado no meio do mar, e ele então com as suas convicções diz: olha, fique tranquilo, fiquem calmos,
O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo há de conservar ou de proteger a todos nós. Ninguém morrerá, mas Ele há de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância. Então, por isso que Paulo, ao escrever essa carta, ele coloca a ênfase: alegrai-vos no Senhor. Mas a pergunta que fica, meu irmão, nesta noite é: como é que você pode se alegrar no Senhor sem conhecer o Senhor da alegria? Como é que você vai se alegrar nele se você não tem relacionamento, não tem intimidade com ele, não se aproximou dele? Como você consegue sentir a alegria dele se você não consegue enxergar a mão dele agindo em você, na sua casa, nas coisas ao seu redor? Como é que essa alegria vai entrar no seu coração se não há uma ação soberana do Espírito Santo? E como é que você vai poder compartilhar com o mundo a alegria de Jesus, se você não foi dominado por essa alegria? Se você não tem prazer de vir à igreja, se você não tem prazer de adorar a Deus, como é que você pode esperar que o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar queira também adorar a Deus e vir para o Senhor? Nós somos porta-vozes dessa alegria, de transmitir a alegria de Jesus aos corações tristes, arruinados pelo pecado. Nós somos porta-vozes dessa alegria, transformar esse mundo com a alegria de Jesus. E nesse primeiro tópico do que é alegria, John Piper diz que, depois de tudo isso, essa beleza de Cristo você deve enxergar na palavra e no mundo. Beleza de Cristo na palavra e no mundo. É evidente que o lugar de maior autoridade para você enxergar a beleza de Cristo é na palavra de Deus. É ela que revela dele, é ela que fala dele. Foi o questionamento que ele fez em João capítulo 5, versículo 39, aos escribas e fariseus. Ele disse assim: examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e vocês não querem vir a elas para terem vida. Vocês examinam a escritura, querendo ter vida eterna. E as escrituras apontam que a vida eterna está na minha pessoa. E vocês não querem vir a mim para encontrar essa vida eterna, que é a vida da alegria. É a vida abundante, de João 10:10. E em João 17:3 ele diz que a vida eterna é que conheçam a Jesus como o único Salvador e a Deus quem o enviou. João 17:3. Essa é a vida eterna, é o conhecimento. A nossa vida eterna, antes de estar em um lugar, está em uma pessoa: Jesus. Jesus é a fonte da nossa vida eterna e, portanto, é a fonte de toda a nossa alegria. Aquela canção que ficou famosa, né? Para a nossa alegria, né? Saiu na mídia, na rede social, a maneira como as pessoas tinham cantado a canção. Quando o Senhor fez brotar no galho seco de uma árvore qualquer uma flor, ele disse: até isso foi para a nossa alegria. Ou seja, Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida para a nossa alegria. Então eu preciso de olhar para a palavra de Deus
olhar para as coisas que estão no mundo ao meu redor, ver as pessoas como dádivas de Deus, ver a natureza como dádiva de Deus, ver a comida e todas as coisas boas que o nosso Pai Celestial nos dá, como dádivas da alegria de Cristo a nós. Tudo que Deus tem nos dado é para poder comunicar alguma coisa sobre Cristo e sobre aquilo que Ele faz em nós. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 29, aliás, versículo 32, perdão, o apóstolo Paulo diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Talvez nos tenha faltado a fé que faça transportar os montes. E os montes podem ser os vários impedimentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, nossa alegria completa. Jesus sempre desejou que a nossa alegria fosse completa. E não existe alegria completa fora de Jesus. Por várias vezes Ele disse aos seus discípulos que as revelações, a maneira como Ele se manifestava a eles, era para que a nossa alegria fosse completa. Não faltasse nada para nós em termos de alegria. Alegria mesmo nos momentos difíceis da vida. Afinal, Ele tem uma promessa. Em Romanos 8, 28, a promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei como explicar para você, mas eu sei dizer que há um Deus que pode fazer todas as coisas concorrerem para o seu bem, porque Ele sabe que o melhor que Ele tem para você trará glórias ao seu nome, ao nome santo e poderoso de Jesus. Então, amado, nós não vemos Cristo somente, nós não saboreamos Cristo somente em Sua palavra, mas também em todas as Suas obras, perfeita em todas as Suas obras em nosso favor. E agora a pergunta que fica é: como eu posso viver em alegria e ser porta-voz dessa alegria no mundo de dificuldades, no mundo de barreiras, no mundo onde há tantos ladrões de alegria? Como eu posso ser feliz diante dessas dificuldades? Algumas coisas, algumas ações, você e eu podemos fazer. E quero seguir a linha de raciocínio do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. No capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo tinha uma convicção de que a oração produz a alegria. Oração produz alegria. Então, a palavra de ordem é: cultive a alegria por meio da oração. Eu não sei você, mas acontece comigo sempre. Toda vez que eu tenho o privilégio de orar e orar por um tempo maior, um tempo que eu acho razoável de estar na presença de Deus, eu sou tomado por uma grande alegria, porque naquele momento eu acertei na prioridade, que a prioridade era estar na presença de Jesus em oração. Então, Paulo está dizendo: olha, toda vez que eu faço oração por vós, eu faço com alegria. E a alegria é manifestada de diversas formas. Por exemplo, Moisés, quando esteve em oração no Monte Sinai,
Quando ele desceu daquele momento de oração, a Bíblia diz que o seu rosto resplandecia, como demonstração de uma experiência maravilhosa, de uma presença da glória que acompanha a alegria que sentimos por estarmos na presença de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo sobre como viver em alegria em tempos de dificuldades, está em Filipenses 2, versículo 2. Ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a segunda vez que Paulo usa a palavra alegria na sua carta aos Filipenses, incentivando os irmãos a viver em comunhão, dizendo que a comunhão é motivo de grande alegria. Onde há comunhão dos servos de Deus, há comunhão, há um ambiente de alegria. Quando nos reunimos para um culto, quando nos reunimos para uma confraternização, quando estamos juntos uns com os outros, ao invés de termos queixas, ao invés de termos murmurações, ao invés de termos julgamentos, devemos ser tomados de alegria, de um privilégio único, de estar gozando da comunhão com aqueles irmãos. Eu não sei vocês, mas quando eu fico um culto sem vir à igreja, eu percebo que a minha semana não é a mesma. Faz parte da minha vida esse encontro de comunhão com os irmãos. É lógico que alguns irmãos muitas vezes são forçados a não estar por causa de trabalho, ou de doença, ou de viagem. Mas mesmo que você vá em outro lugar, em uma outra igreja, não será a mesma coisa daquela igreja que você tem comunhão com ela. Você sentirá, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, você não vai achar o Nivaldo, vai fazer falta. É assim a comunhão que nós temos, o amor que nós temos uns com os outros. Quanto mais viermos aos cultos, quanto mais participarmos das atividades da igreja, mais somos dominados por essa alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Eu já no finalzinho da tarde recebi um telefonema de uma pessoa que disse: pastor, o senhor pode me buscar? Estou com tanta vontade de ir à igreja. Primeiro eu procurei outros recursos. E aí eu fui buscar. Porque a outra palavra que essa pessoa me disse, foi: não vai ser a mesma coisa para ela. Se o senhor não puder me buscar, eu vou procurar alguma outra igreja aqui por perto mesmo. Falei: jamais vou deixar isso acontecer. Eu vou atrás de você, meu irmão, pode ficar tranquilo. E consegui trazer mais gente, inclusive. Bênção! Gozar da comunhão e da alegria com os irmãos é uma maravilha, irmãos, poder estar servindo. Então, tenha na comunhão com os irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui em Filipenses 2:2. Fonte de alegria. Cultive a alegria por meio da comunhão nos momentos, mesmo nos momentos de grande dificuldade. Mesmo quando tivermos dificuldade de falar a mesma língua, ainda assim vamos procurar a unidade. A unidade mesmo assim. Porque há coisas nos nossos relacionamentos que podem ser superados pelo nosso amor de uns para com os outros. E isso é comunhão que restaura a alegria. A terceira vez que Paulo menciona alegria na sua carta está em Filipenses 2, 17 e 18. Ele diz assim:
Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo: eu encontro grande fonte de alegria no serviço, na dedicação que eu tenho no corpo de Cristo, que é a igreja. A dedicação produz alegria. O Salmo, enquanto em Colossenses 3:23, o próprio apóstolo Paulo diz que quando fazemos algo na obra de Deus, devemos realizar, devemos servir as pessoas, e não somente as pessoas, mas servir como se estivéssemos servindo ao Senhor. Colossenses 3:23. Precisamos servir as pessoas como Jesus nos ensinou. E o salmista, 700 anos, 800 anos antes de Cristo, já nos tinha dado a fórmula. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Que os nossos cânticos, que a nossa adoração seja expressão da nossa alegria, da nossa gratidão ao Senhor. Encontre felicidade servindo no reino. Encontre felicidade no seu trabalho em casa, no seu trabalho lá na loja, lá na usina, lá na escola, os afazeres domésticos. Encontre felicidade no trabalho. O grande problema não é trabalhar, é eu não me sentir feliz no que eu estou fazendo. Trabalhar, mesmo que o homem não tivesse pecado, todos nós trabalharíamos. Porém que o pecado fez a gente se cansar, fadigar. Isso que precisamos resgatar e restaurar. Na quarta vez que Paulo menciona a alegria, ele diz, no verso 28 e 29 do capítulo 2: por isso, irmãos, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Paulo está falando aos filipenses sobre a alegria de fazer bem ao próximo. Irmãos, talvez uma das coisas mais difíceis que tem é quando alguém veio com grande expectativa de resolver um problema, de que você apresentasse a ele uma solução, de que você demonstrasse a ele uma ajuda, um estender de mão, uma oração, e ele então é despedido de mãos vazias, sem ser ajudado. Então, que as realizações, as boas ações que fazemos com o próximo represente a alegria, porque a Bíblia diz que quem exerce misericórdia deve exercê-la com alegria. É aquilo que o ditado popular diz: fazer o bem sem olhar quem. Mas Jesus disse que nós devemos começar pelos domésticos da fé, mas estendermos a nossa ajuda às pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com alegria. Quem compartilha com alegria, Deus ama. Mais tarde, os filipenses puderam comprovar isso.
O apóstolo Paulo em Filipenses 4:10 disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor e o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo diz que aquela igreja o ajudou em suas necessidades, mostrando que havia aprendido a lição da alegria em servir. Encontre alegria no serviço. Tem um hino do nosso cantor cristão que fala sobre isso. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Encontre alegria no serviço do seu rei, que envolve tudo que envolve o reino de Deus. Não existe uma área específica, mas é tudo que envolve o reino de Deus, a parte física, estrutural, a parte espiritual, a obra missionária. Tudo envolve a nossa alegria de servir ao próximo e servir no reino de Deus. E por último, Paulo destaca a alegria como confiança em Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, eu escrever as mesmas coisas. Paulo se justifica com a igreja sob o motivo dele repetir tantas vezes, como eu disse, 10 vezes, numa carta pequena como essa. Paulo faz menção da alegria como uma marca registrada na vida do cristão. E agora, depois que você experimentou toda a alegria, é responsabilidade sua e minha. Você que já foi encontrado por Jesus, já foi tomado por essa alegria que vem de Jesus, agora você tem a responsabilidade de proclamar ao mundo a alegria de Jesus. Aqueles que estão buscando alegria. A Bíblia conta um episódio, nós não vamos ler o texto, mas depois você pode ler na sua casa. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Jesus conta a história de 2 discípulos que depois da morte de Jesus decidiram tomar um rumo diferente. Ao invés de caminhar para Jerusalém, caminharam no sentido contrário para Emaús. E a Bíblia diz, faz questão de dizer que eles estavam tomados de grande tristeza. Tinham colocado todas as suas fichas, apostado toda a vida deles na ressurreição de Jesus, e já havia 3 dias, eles não tinham tido notícia ainda da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus foi um tempo de alegria. Nós costumamos dizer, é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Todo mundo fica na expectativa. Eu trabalho num lugar, que toda sexta-feira é o que está dando o último horário. Aqui todo mundo é tomado daquela expectativa. Sextou, todo mundo querendo que sextou. Eu fico pensando que se nossos corações, como crentes, quando amanhecesse, quando batesse as primeiras horas de domingo, você acordasse bem cedo, animado para poder vir à escola bíblica dominical, dar um pouco mais de você, para você aprender a palavra de Deus, e aquele mesmo entusiasmo que eu vejo naquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento de Jesus, ou se têm, não querem obedecer a Jesus, eles ficam empolgados para dizer, sextou. Talvez nós os crentes deveríamos gritar, domingo, como expressão de nossa grande alegria pelo domingo, pela presença de Jesus, o momento de ter comunhão com os irmãos, de ouvir a palavra, de experimentar a comunhão, a alegria de cantar cânticos que adorem o Senhor. A Bíblia diz que aqueles 2 homens que caminhavam no caminho de Emaús eram homens bem intencionados, mas haviam sido derrotados pela tristeza. E Jesus então, eles não só pela tristeza, mas por uma total falta de esperança para a vida,
Jesus então se apresenta para eles e muda o caminho desses homens com duas coisas: com a sua presença e com a sua palavra. O que Jesus falou para aqueles homens, mesmo no primeiro momento, eles não tendo se apercebido que era Jesus. Primeiro, eles estavam tristes, Jesus foi companhia para eles na caminhada. Quer dizer, irmão, em nome de Jesus, que você, quando estiver enfrentando o vale da sombra da morte, quando você estiver enfrentando os dias mais sombrios da sua vida, quando o tempo da sua existência for o tempo de deserto, Ele caminha contigo. Ele caminha com você. Mais do que isso, Ele vai dentro de você, Ele habita em você. A Bíblia diz, vocês devem conhecer aquela poesia, Pegadas na Areia. Alguém já deve ter ouvido Pegadas na Areia. E aí o camarada observando a areia, via sempre na areia 4 pegadas. E começou a perceber que em determinado momento da sua caminhada havia só 2 pegadas. E nessa visão humana distorcida que nós temos, quando ele olhou para aquelas 2 pegadas, e eram naquelas áreas de pântano, aquelas áreas difíceis de atravessar, ele percebia só 2 pegadas, e logo ele pensou, puxa vida, nas horas mais difíceis, os lugares de travessia mais difíceis, eu tive que atravessar sozinho. Eu tive que passar sozinho por aquele lugar. Foi quando, na parábola, na história, o Senhor interrompeu e disse, não, você está enganado. Naqueles momentos mais difíceis, aquelas 2 pegadas que você viu na areia não eram suas, eram minhas. Os momentos mais difíceis que você não podia caminhar, que você de repente poderia até atolar. Eu te peguei nos meus braços, eu carreguei você comigo. Ou então, como naquela experiência de Pedro de caminhar sobre o mar e de repente olhar para o obstáculo e se afundar, e ele clamar, tem misericórdia de mim, e o Senhor estender-lhe a mão. Pedro, vem cá. Pode vir, Pedro. Comigo a segurança. Eu caminho com você. E os discípulos mais tarde, esses discípulos do caminho de Emaús, percebeu também não só a presença de Jesus. Olha que interessante, durante todo o trajeto eles sentiam o coração deles queimando, mas não falaram nada. Mas quando Jesus entra na casa deles, quando ele diz, fica conosco, Senhor, já se faz tarde. Jesus entra na casa deles e eles oferecem um pão. Jesus vai comer o pão. Esse texto é lindo, irmãos. Eles perceberam que era Jesus no partir do pão. Sabe a impressão que eles tiveram? Ninguém nunca partiu um pão como Jesus partiu. Era diferente. Tem coisas que só Jesus pode fazer por você. E mais ninguém. Há coisas que você tem que fazer que Deus não vai fazer por você. O que é sua responsabilidade fazer, você vai ter que fazer. Mas tem coisas que só Jesus pode fazer por você. E eles disseram assim, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava as Escrituras? Qual é a sensação que você tem quando você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia como um livro qualquer? Ou você sente a presença de Deus? É Deus falando com você? O seu coração tem que queimar, o seu coração tem que arder pela presença que é manifesta através desse livro. Ele é um livro comum aparentemente, mas quando ele é aberto, lido, meditado, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, ele se transforma em fonte de grande alegria para o seu coração. E você vai ter o que compartilhar com as outras pessoas. Eu falei domingo passado, quando eu fui olhando a história de Maria, irmã de Marta, como impressionou meu coração perceber aquela mulher se lançando 3 vezes aos pés de Jesus.
E agora, quando vejo esses discípulos aqui experimentando grande alegria, porque perceberam a presença de Jesus. Jesus se fez presente e Jesus trouxe a sua palavra. Para eles, irmãos, Jesus deixa 2 ensinamentos para eles que também servem para nós. Que há momentos e há situações na vida que apagam a chama ardente da alegria do nosso coração. Vou repetir. Há momentos na vida, há situações na vida que apagam a chama ardente da alegria do nosso coração. Mas Jesus disse que quando o Espírito Santo enviasse essa terra, trocaríamos o pranto pela alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz. Então são momentos maçantes, difíceis. Aqueles momentos que você tem problemas e você tem aquela sensação de que suas orações não foram respondidas. Parece que há uma morosidade. Parece que o céu está de bronze. Parece que as suas orações não têm resposta. Parece que a sua vida virou uma rotina espiritual, uma rotina na igreja, no ministério. São decepções, conflitos, são perdas, grandes interrogações. E essas situações muitas vezes nos tiram do caminho da Nova Jerusalém e nos coloca no caminho de Emaús, tristes, abatidos e sem esperança. Mas a outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus renova a alegria quando Ele aquece os nossos corações. Foi esse sentimento que os discípulos no caminho de Emaús sentiram. Não ardia o nosso coração quando Ele falava das Escrituras. Eles haviam perdido a devoção, haviam perdido o seu amor por Jesus, haviam apagado o fogo espiritual. Melhor dizendo, eles haviam apagado o seu fogo espiritual, mas não haviam apagado o seu amor por Jesus. É um contraste. Havia perdido a devoção, mas não havia perdido o amor por Jesus. Haviam perdido o fervor, mas não havia perdido o amor por Jesus. Então, amados, para que a alegria seja restaurada no seu coração nos momentos mais difíceis da sua vida, não deixe o amor do seu coração apagar por Jesus. Há um texto que está em Mateus, que não me lembro a referência agora, mas ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu temo e tremo diante dessa verdade. Eu já chorei muitas vezes por causa desse versículo, pedindo a Jesus para não deixar o meu amor se esfriar. Não tem coisa mais triste para a vida de um crente quando o seu amor por Jesus se esfria. É complicado para esquentar, para aquecer um coração que está gelado, frio, em relação às coisas espirituais. Então que nesta noite o Senhor nos ajude a reacender a chama dessa alegria, desse amor, do sentimento de pertencer a Ele, de sentir essa presença, de sempre nos reportarmos para Jesus, para que Ele nos coloque no caminho certo. Que você e eu queiramos sempre voltar lá aonde começou o nosso primeiro amor. Ah, que dia santo! Ah, que dia bendito! Que dia sobrenatural! O dia do nosso primeiro amor. Uma igreja
quase perfeita, a igreja de Éfeso. Mas o Senhor tinha uma queixa contra ela. Ela havia perdido o seu primeiro amor. Que o Senhor aqueça o meu coração e o seu coração, irmãos, nesta noite. Que a chama espiritual de Jesus no coração seja acesa. Que possamos ter experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Em diversas ocasiões. Que possamos ver livramentos. Possamos ver curas. Possamos ver salvação de pessoas. Possamos ver orações respondidas. Porque para nós não basta simplesmente ser uma igreja de oração. Para nós o que significa mesmo é ser uma igreja de orações respondidas. Porque uma igreja de orações respondidas é uma igreja que se levanta em grande alegria, porque olha para um Deus que tem zelo e cuidado do seu povo. Precisamos ter as conquistas coletivas e as nossas conquistas pessoais. Mas em que direção nós estamos indo? Estamos indo para Emaús? Distanciamento do que Jesus deseja fazer de nós e através de nós na obra missionária? Ou para Jerusalém, aonde começa a nossa ação missionária? Toda ação missionária começa por Jerusalém. É de Jerusalém que nós demonstramos ao mundo a alegria de Jesus dominando nossos corações. E para cada pessoa, seu Jerusalém ou a sua Jerusalém pode ter um significado diferente. A sua Jerusalém pode ser a sua casa, pode ser os seus amigos, pode ser a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Vai depender do nível de experiência que você tem com Jesus. Você está no lugar certo, para a razão correta da ação missionária de transformar o mundo pela alegria de Jesus. Você, irmão, amigo que veio aqui essa noite, você é uma pessoa que já experimentou a alegria de Jesus, mesmo que você esteja sofrendo, passando por um atropelo, uma dificuldade, mas a alegria de Jesus está presente no seu coração? Ou você está decepcionado com Deus? Ou você está decepcionado com Jesus? Quais são os efeitos dessa alegria de Jesus na sua vida? Como que as pessoas vão perceber que a alegria de Jesus se faz presente? E se a alegria de Jesus estiver só com você, e você não compartilhar com o mundo a alegria de Jesus, você é um cristão egoísta. Você quer alegria só para você. Compartilhe ao mundo a alegria de Jesus, se você já experimentou a alegria dele. Transformemos o mundo com a alegria de Jesus. E se você tem dúvidas, procure-me, ou procure um dos irmãos ou uma das irmãs da igreja. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e experimentar a verdadeira alegria que só Jesus pode te dar, se firme na presença dele, busque a ele, creia nele, arrependa-se dos seus pecados. Procure um de nós da Igreja Batista Nova Vida para ajudar você a firmar no caminho da alegria. Se você quiser ter essa alegria de Jesus no coração, nós queremos orar por você. Não queremos ficar com essa alegria só para nós. Queremos que você experimente. Fale conosco no final do culto. Nós vamos orar por você. Mas antes do final do culto, vamos orar agora. Abaixe a sua cabeça.